Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desviar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a Ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então repito assim: somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desviar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás.
prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Hoje o nosso encontro é aqui em nosso canal no YouTube de forma virtual. Espero que todos estejam bem. Espero que esses momentos que vamos passar juntos sejam momentos especiais, sejam momentos que nos traga alegria e conforto ao nosso coração e que possamos dedicar o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Quero iniciar lendo o nosso texto como leitura devocional nesta noite, que se encontra lá no Salmo bastante conhecido, Salmo de número 121, que diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Aleluia! Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, convido você a esse momento, dedicarmos esse momento de oração, a falarmos com o nosso bom e eterno Deus. Aí onde você está, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, bendito seja o teu santo nome. Externamos aqui, Senhor, a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Obrigado por este momento de estarmos juntos, prestando culto de louvor e adoração a Ti. Peço-te, Senhor, que abençoe os meus irmãos, aqueles que estão sofrendo por alguma enfermidade, aqueles que estão com dificuldades em trazer o sustento para a sua família, que o Senhor nos abençoe, que esses momentos que vamos passar aqui sejam momentos especiais na Tua presença, louvando o Teu santo nome e sendo fortalecidos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e pela Tua santa e preciosa palavra. Obrigado, Jesus, nós Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido e amado irmão, quero convidar você a dedicarmos um momento agora de louvor e adoração ao Senhor, de cânticos em louvor ao nosso Deus, e logo em seguida nós receberemos a palavra do Senhor. Espero que sejam momentos especiais, que você dedique esse momento aí onde você está, em louvor e adoração ao nosso bom e eterno Deus. Vamos juntos, em nome de Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele é o nosso Senhor. E a Ele queremos cantar com alegria e gratidão neste novo dia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar Faz-me refletir. a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor, Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a tua soberania, com a tua santidade, com a tua bondade, com a tua fidelidade. O nosso coração, a nossa alma e a nossa voz quer dizer para o Senhor palavras que só o Senhor merece ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Olá, queridos. Neste momento onde vamos compartilhar a palavra do Senhor, quero que você acompanhe o texto que vamos ler para a nossa meditação nessa noite. Se você estiver com sua Bíblia, abra, acompanhe a leitura lá em Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor:
Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos orar, falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Queremos te agradecer esse momento de estarmos juntos, mesmo que de forma virtual. Queremos te agradecer pela tua palavra, pela nossa igreja, por todos os irmãos que estão conectados conosco nessa noite. Que o Senhor os abençoe de forma muito especial. Que a tua palavra seja mais uma vez relevante em nossas vidas. Que ela penetre em nossos corações e que o teu nome seja glorificado. Que esta palavra faça morada em nós, para sermos fortalecidos e orientados por ela, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, nesta parábola que acabamos de ler, Jesus dá primeiro a lição, depois conta a parábola. A lição é sobre o dever de orar, mas o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se um juiz injusto concede o pedido por causa da persistência da requerente, quanto mais o Pai Celestial, o Deus de amor, da infinita bondade e da infinita misericórdia, irá responder à persistência de quem o pede. Vemos nesta parábola algumas lições importantes que eu quero nesta noite compartilhar com vocês. Quando nós lemos essa parábola, nós vimos que dois personagens principais, o juiz e a viúva. Um juiz que não temia a Deus, um juiz que não se preocupava com algumas pessoas que não tinham tanta influência na sociedade naquela época. Era um homem que se achava acima dos outros, melhor do que outras pessoas. Era um homem prepotente e principalmente um homem que não cria em Deus, era um homem que não era temente a Deus. Ele era importunado, ou seja, ele era questionado ou abordado por uma viúva que sempre o pedia para que julgasse a sua causa, e ele sempre postergava esse pedido ou não dava atenção ao que aquela pobre viúva o pedia que fizesse. Nós sabemos que quando olhamos para o âmbito do direito, ela estava requerendo uma coisa que lhe era cabível de resposta através do juiz. Mas chega um momento, o texto diz que o juiz para e diz: olha, eu vou atender para que essa mulher pare de me importunar ou não venha atentar contra mim. Era essa a preocupação, e por causa disso ele ouviu ou decidiu atender o pedido tão insistente daquela viúva. Mas dentro desse texto, dessa parábola, que era o meio que Jesus utilizava para trazer as coisas do reino de Deus para o nosso conhecimento, eu quero compartilhar algumas lições de forma prática para a nossa edificação e para a glória de Deus. A primeira lição é que a oração é o antídoto contra o desânimo. Lá em Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca desanimar, nunca deixar de ter essa prática de oração. Mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia e que nos leva muitas vezes ao esmorecimento, certamente o motivo desse esmorecimento não é a oração, mas certamente a falta dela. Quando nós oramos só nos momentos em que precisamos de algo urgente ou de algo que desejamos, essa oração vai chegar um momento que nós vamos estar enfraquecidos. A nossa atitude, como a parábola nos ensina, deve ser de orar
e orar sempre. É a falta de oração que nos deixa fragilizados. E quando deixamos de orar, que somos suplantados de verdade pelo desânimo. É quando falta a oração em nossa vida que somos esmagados pelo esmorecimento. Sem oração, perdemos o vigor espiritual. Sem oração, não há poder para enfrentar as lutas e perseguições que nos sobrevêm. Sem oração, perdemos a conexão com o nosso Deus, perdemos a conexão com as alturas, com o céu. Nos afastamos, nos fragilizamos, ficamos expostos a tudo quanto nos sobrevém no dia a dia. Primeira coisa que nós percebemos é que a oração é um antídoto contra o desânimo. Segunda é que a oração perseverante, ela é um dever. Ainda no versículo 1 do capítulo 18, diz que o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Essa continuidade e essa prática de oração, ou seja, de falar com Deus, é um exercício que ele deve ser diário e constante. Temos que praticar temos que ter essa atitude de oração, de falarmos com o Senhor. Jesus poderia ter falado que oração é um privilégio, e realmente é, pois orar, nós sabemos que orar é falar com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, o Senhor está falando aos nossos corações. A oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é conectar o altar com o trono. Tudo isso está inserido no contexto da oração. Porém, Jesus afirmou que a oração ela precisa ser perseverante, e a perseverança na oração é um dever. Deixar de orar é um pecado de omissão. É não querer conversar com Deus, é não querer relacionar-se com Deus. É não apenas deixar de desfrutar de um privilégio, de um benefício, mas é também deixar de cumprir um dever cristão. Precisamos ser perseverantes em oração. A oração não é um pedido desconhecido. Terceira lição, a oração não é um pedido desconhecido a um magistrado injusto. Como aquela viúva fazia, ela sempre que tinha oportunidade pedia ao juiz que julgasse a sua causa, que olhasse, que dedicasse um pouco da atenção, que a ouvisse. A oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. A parábola deixa claro o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus. A viúva é uma mulher desprotegida, é uma mulher indefesa, que não possui mais o seu protetor natural. Ela não conhece o juiz, não é respeitada por ele, nem tem acesso ao tribunal. Jesus não diz que o povo de Deus é como essa viúva. Pelo contrário, há um grande contraste entre esta viúva e o povo de Deus. E nós podemos perguntar: que contraste é esse que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler? Nós vamos descrever alguns desses contrastes. Primeiro, a viúva era anônima, desconhecida, desprotegida. Mas nós, eu e você, somos filhos de Deus. Nosso nome, o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. O próprio Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. A viúva não tinha acesso ao juiz. Nós temos livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que se entregou por minha vida,
por sua vida, e por isso, e por causa disso, e por esse sacrifício, nós temos, diferentemente da viúva, acesso ao justo juiz. Temos acesso ao trono da graça, temos acesso direto, através de Jesus, ao nosso Deus. A viúva não tinha amigo algum no tribunal. Não tinha ninguém que intercedesse por ela. Não tinha ninguém que a representasse. Pelo contrário, da minha vida, da sua, nós temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o advogado, o justo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos assiste em nossa fraqueza, que nos assiste em todos os nossos momentos, que nós recorremos a Ele. Jesus é o nosso representante, é o nosso sacerdote, é o nosso elo de ligação com o nosso Deus, com o grande juiz, o nosso bom e eterno Deus. A viúva não tinha nenhuma garantia ou promessa de que o juiz iria atendê-la ou atender a sua causa. Diferente de mim e de você, nós temos as Escrituras Sagradas com centenas de promessas do cuidado generoso de Deus com você, meu irmão, do cuidado generoso de Deus com você, minha irmã. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desprotegidos, nós não estamos alheios, nós não estamos como aquela viúva, sem um suporte, sem alguém que a ajude, sem alguém que a represente, sem alguém que a fortaleça. Nós temos as promessas do Senhor para as nossas vidas, que nos garante que não estamos alheios, sem cuidados e sozinhos e desamparados. O nosso Deus nos garante isso através da sua palavra. A viúva dirigiu-se a um tribunal, mas nós, eu e você, entramos ou estamos confiadamente no trono da graça. Lá em Hebreus 4, 14 e 16, nos garante essa afirmação. Nós temos acesso direto ao Pai, estamos inseridos nesse contexto direto no trono da graça do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não está desamparado. A quarta lição é que a oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. Está lá no versículo 17. Jesus faz aqui um claro contraste entre o juiz e Deus. O juiz é arrogante e egoísta, não teme a Deus nem respeita aos homens. Ele nem sequer tinha amor pela própria justiça, sentimentos de ternura, sentimentos igualitários, de igual modo, de igual tratamento, eram completamente estranhos para ele. Essas atitudes eram desconhecidas, esses sentimentos, esses gestos eram desconhecidos deste juiz que é relatado por Jesus através da parábola. Só atendeu a viúva por causa da importunação dela e para ficar livre dela. Ele queria simplesmente se livrar e evitar que ela trouxesse a ele algum mal pela sua importunação, pela sua insistência em fazer o pedido de que ele julgasse a sua causa. Um homem totalmente desconectado de amor ao próximo, um homem desprovido de ternura ao semelhante. Nós temos a certeza, como a parábola nos ensina, que este homem só atendeu aquela viúva para ficar livre daquilo que o importunava. Mas nós louvamos a Deus, que até mesmo em todo e qualquer momento das nossas vidas, nós temos um Senhor que cuida
das nossas vidas. E até mesmo ao fazer justiça àquela viúva, ele o fez por amor a ele mesmo, como está descrito. Ele não fez por senso de justiça ou amor a ela, ele queria livrar-se da importunação. Deus, porém, não é assim. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele literalmente não é assim. Ele se apresenta diante de mim e de você de uma forma muito diferente. Ele se apresenta diante das nossas vidas com amor. Ele é o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 3, ele fala sobre isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele responde a nossa oração, porque nos ama. Ele ouve e responde às nossas orações, porque simplesmente ele ama a sua vida. Deleita-se em ouvir a nossa voz e em socorrer-nos em nossas necessidades. Se entendermos Deus como um Pai amoroso e não como um juiz severo, nós nos aproximaremos dele confiadamente em oração, constantemente em oração, perseverantemente em oração, porque sabemos que independente do ato da resposta ou do intervalo entre a nossa oração e a resposta, Jesus nos ouve, Deus nos ouve, Ele tem prazer em nos ouvir. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus está atento a ouvir-nos, está atento e sensível às orações que fazemos através de Jesus, os momentos de comunhão, os momentos de intimidade com o Senhor, os momentos em que dedicamos a falarmos com Ele. A quinta lição desse texto é que a oração não é atendida conforme a agenda dos homens, mas segundo a vontade soberana de Deus. Os versículos 7 e 8 de Lucas 18 fala sobre isso. Mesmo quando os escolhidos de Deus clamam a Ele de dia, clamam a Ele de noite, e mesmo sabendo que Deus os defende, que Deus nos defende, que Deus defende você, mesmo sabendo que Ele nos ouve, nem sempre a oração é atendida de forma imediata, como também em alguns casos, imediatamente o Senhor responde às nossas orações. A demora de Deus, entretanto, não é a prova da insensibilidade, mas a evidência de sua sábia e generosa providência. Deus não está ajustado ao nosso tempo. Deus não está sujeito a nosso tempo ou ao tempo em que nós queremos que o Senhor venha agir em nossas vidas. As evidências de sua sábia e generosa providência. Quando Deus demora, segundo a nossa percepção terrena, é porque está nos preparando, está preparando você para a realização de sua vontade. Muitas vezes nós temos clamado, nós temos pedido, nós temos insistido, mas não tem acontecido no tempo que nós desejamos. Certamente o Senhor está nos preparando nesse período de espera, para em muitos momentos não dar aquilo que nós pedimos, mas dar aquilo que Ele sabe que será bom, benéfico para as nossas vidas, para a vida da igreja. A demora de Deus não é um indeferimento ao nosso clamor. É claro que não é um indeferimento ao nosso pedido. Quando Ele demora, é porque está preparando algo maior e melhor para a sua vida, para as nossas vidas, para a vida da igreja. Sexta lição
dessa parábola e última que eu quero compartilhar com você nesta noite é que Deus ouve as orações e faz o que é correto. O juiz iníquo faz um contraste com o juiz justo, que é o Deus Todo-Poderoso. Se o juiz iníquo ouviu uma pessoa das mais simples da sociedade e julgou a sua causa, Deus do trono poderoso, o nosso juiz, o todo soberano, o todo poderoso, o justo juiz, se este homem que era iníquo, que não temia Deus, ele em dado momento ele parou e ouviu aquela viúva, mesmo pelos motivos errados, quanto mais o nosso Deus, o todo-poderoso, o justo juiz, ele não irá fazer muito melhor do que isso? Ele não irá fazer muito melhor para a sua vida? Ele não irá fazer muito mais por você? Claro que sim. Por isso, esse texto, essa parábola, nos traz essa verdade, essa clareza, e o Senhor faz essa comparação para que eu e você possamos entender que temos que ter uma atitude constante, perseverante, de oração, de falar, de dialogar com Deus. Lucas 18:7 traz essa verdade. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Certamente Deus não demora nem se atrasa. Ele sempre chega na hora e no momento certo em nossas vidas. O que você tem orado, o que você tem clamado, o que você tem pedido, há quanto tempo você tem clamado ao Senhor? Ele ainda não respondeu? Fique tranquilo, Ele já ouviu. E Ele vai atender ao nosso pedido, em muitos momentos não como pedimos, mas vai nos atender naquilo que Ele tem melhor para a sua vida, naquilo que Ele tem melhor para as nossas vidas, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos, e precisamos lembrar do que encontramos lá em Mateus, quando diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são as solicitudes da vida, do que você precisa, do alimento, da veste, do trabalho, do sustento, o Senhor nos concederá, ou seja, Ele providenciará aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Precisamos confiar no Senhor, precisamos orarmos constantemente, sem esmorecermos. Deus tem ouvido as nossas orações. Quero concluir nessa noite, dizer a você que a parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente é um poderoso exemplo de fé perseverante, de que nós não podemos deixar em momento algum dessa prática da oração. Nós não podemos deixar de lado do nosso dia a dia, da nossa vida diária, o momento de oração, a prática de oração, independentemente das circunstâncias. O Senhor deseja ouvir a sua voz, meu irmão. O Senhor quer falar com você. O Senhor deseja ouvir a sua voz e deseja manter um relacionamento sincero e profundo com você. Ele quer ter, Ele te chama. Ele está à porta e bate. E aquele que ouvir a voz do Senhor, que abrir a porta, Ele entrará, ceará com você e você com Ele. Ou seja, Ele quer entrar e permanecer com você, sentar à mesa com você, cuidar da sua vida, te proteger, te conduzir, te orientar. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Se você tem ouvido o bater da porta, abra em nome de Jesus. Não deixe de lado a prática perseverante de oração. O Senhor quer ter um relacionamento profundo e sincero com você. Não estamos abandonados à própria sorte.
podemos clamar e seremos certamente ouvidos, pois o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não é assim que está lá em Salmos 107, versículo 1? Entenda que a oração nos fortalece no dia mau e nos dá sensibilidade para sermos gratos nos dias bons. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e em oração. Não esqueça, entenda que a oração nos fortalece nos dias maus e nos dá sensibilidade para sermos gratos nos dias bons. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um cântico e voltamos em seguida para nos despedirmos dos irmãos nessa noite tão especial em que estivemos juntos aqui de forma virtual. Bom, meus queridos irmãos, infelizmente chegamos ao fim de mais um culto desta forma virtual aqui da nossa primeira igreja presbiteriana independente do Recife. Mas foi bom tê-los conosco nessa noite. Que o Senhor nos conceda uma semana especial, uma semana de muita paz, uma semana de tranquilidade. Fique calmo, Deus ouve as suas orações. E Ele as responderá segundo a sua vontade e no tempo que Ele sabe que é oportuno para as nossas vidas. Esteja fortalecido com atitudes de oração,
de leitura da palavra, de dedicação em servir ao Senhor. Quero fazer um pedido especial a vocês, que vocês dediquem um momento do seu dia para orar por nossa igreja, para os trabalhos, pelos trabalhos da nossa igreja. Vamos passar por um momento novo e certamente o Senhor nos conduzirá por este momento para a glória do seu santo nome. Certamente o Senhor nos fortalecerá, certamente Jesus nos ajudará a passarmos por todas as dificuldades que temos enfrentado dia após dia. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente nas horas da angústia, nos momentos de tribulação. Quero que você esteja atento aos comunicados em nosso grupo no WhatsApp. Em especial, dia 26, o nosso culto de Natal, onde em seguida teremos uma ceia para celebrarmos esse momento, a chegada de Jesus Cristo. E será bom recebê-lo nessa noite. Venha compartilhar conosco desse momento tão especial, em nome de Jesus, como igreja, em comunhão, no partir do pão, nas orações. Será um momento especial, tenho certeza disso. Você é nosso convidado especial. Quero também comunicar que a partir da próxima quarta-feira estaremos voltando com o nosso culto de oração, no formato virtual, pelo Google Meet. Nós vamos disponibilizar o link em nosso grupo no WhatsApp. Você acessa o link e vai entrar numa sala e lá nós estaremos juntos, orando, compartilhando o que Deus tem feito em nossas vidas, falando, contando os nossos testemunhos, fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, orando por nossa igreja. Certamente serão momentos especiais. Será toda quarta-feira, das 20 às 21, ou seja, das 8 às 9 da noite, 1 hora de duração. Nosso momento de oração, de reflexão da palavra, de compartilhar, de orarmos juntos em nome de Jesus. Espero você lá em nosso culto de oração, como espero você nos próximos domingos que sucederão a este. Será uma alegria recebê-lo aqui em nosso templo, no templo da primeira IPI do Recife. Venha à igreja, venha ao templo, vamos estar juntos aqui, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será um momento muito especial em poder compartilhar com você. Teremos algumas temáticas nos cultos, nos dias de domingo, que vamos compartilhar mais para frente com os irmãos, para estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Uma igreja que se fortalece de fé em fé, dia a dia, caminhando e servindo ao Senhor. Forte abraço, queridos. Até o nosso próximo encontro. Receba, pois, nessa noite, a bênção do Senhor para a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, queridos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Fiquem todos em paz. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.